a teoria da moral baseada no princípio de autoria, que a noção de autoria é fundamental. Se as ações não têm sujeitos, não há julgamento moral possível. Então, houve toda uma tradição de antropólogos aqui nos Estados Unidos que criaram o relativismo, né, comparando sistemas morais em várias coletividades, dizendo o que numa é obrigatório, na outra é proibido, e assim por diante, realçando de tal modo a variedade dos sistemas morais. A única conclusão é o relativismo. Eu digo, tudo isso aí está 100% errado. Por quê? Toda variedade só pode se estabelecer com base numa unidade de princípios. Então de um mesmo princípio moral universal, você pode tirar várias regras diferentes. Como, por exemplo, não existiu nenhuma sociedade humana, nenhuma, onde a formação da família fosse proibida. Existia uma seita, os cátaros, que lá dentro era proibido. Mas para que eles pudessem fazer a seita, precisava que eles pertencessem a alguma família. Então, quer dizer, o mundo dos cátaros não é uma sociedade e jamais poderia ser uma sociedade. Pode ser uma seita dentro de uma sociedade pré-existente. Então, por exemplo, a existência da família, vamos dizer, é um dado absolutamente universal. Agora, qual é a estrutura dessa família? Eu digo, tem milhões de gente de você montar uma família. Por exemplo, os nossos senhores de terra. O que eles faziam? Tinha uma mulher que ele tinha casado na igreja, tinha alguns filhos com ela. Mas daí tinha um monte de escravo, ia lá e transava com as escravas. Se fosse aqui nos Estados Unidos, o sujeito simplesmente escondia isso aí. No Brasil, o negócio era mais liberal. O que ele fazia? Ele integrava os filhos das escravas na família. E mandava estudar na Europa e tal. E daí você criou toda uma elite mulata brasileira. Isso aí nasceu disso. Então, isso é uma estrutura de família. Entendeu? Em outro lugar, você tem, vamos dizer, uma estrutura, digamos, poligâmica. E você falar poligamia também não quer dizer nada, porque existem milhões de modalidades diferentes de poligamia. Não é isso? Então, bom, a família tem que existir. Mas como é que você faz a família? Eu digo, se existem meios de ação para montar a família de maneiras diferentes, certamente surgirão maneiras diferentes. Não é isso? Então, esta variedade não desmente o princípio fundamental. Ao contrário, ela reafirma. Está entendendo? Também eles digam um outro princípio moral universal. Não existe nenhuma sociedade humana onde o responsável pela ação seja um outro, senão o seu autor. Só existe responsabilidade moral associada ao autor. Não existe nenhuma lei que diz, sempre que você fizer alguma coisa errada, a culpa é do outro. Não tem isso. Então, o reconhecimento da autoria, e note bem, reconhecer a autoria é reconhecer a condição do ser humano como causa de acontecimentos. Isso significa que a sua ação não pode jamais ser explicada por nenhuma corrente de causas anterior. Se o sujeito fez uma coisa porque foi obrigado por uma causa exterior, ele não é autor da ação, ele é um elo de uma cadeia causal. Então a ação não é dele. Por exemplo, uma vez eu estava caminhando em São Paulo e veio um trombadão tentar roubar o meu celular. Mas a bolsa do meu celular é tão ruim que eu nunca conseguia tirar o celular da bolsa. E ele também, evidentemente, não conseguiu. Então ele ficou lá, e nessa coisa ele me empurrou e eu caí em cima do japonês. E o japonês olhou para mim achando que o trombadão era eu, e que eu estava querendo roubar o celular dele. Você está entendendo? Então ele disse, eu não fui o autor desta ação, eu fui um elo de uma cadeia causal. Até eu explicar para o japonês, ele falou, um já me dá um empurrão, o outro vai me dar uma porrada aqui, fala, o dia está ruim hoje, como diz o outro, eu não quero saber o que vem em seguida. Então, felizmente eu consegui parar o japonês antes de ele fazer algumas graças. Mas é muito diferente isso aí de o sujeito vir roubar o celular. Isso é uma ação. Para você poder dizer que o sujeito fez alguma coisa, é necessário que a totalidade das causas anteriores a ele não determine esta ação. Então, o ser humano é causa. Tá certo? Então,
E, evidentemente, toda a questão da culpa e da inocência universalmente está associada a essa capacidade que ele tem de ser causa. Tá? Como se ele não tivesse poder de ser causa, não existiria culpa em parte alguma, nem responsabilidade, nem coisa nenhuma. E a universalidade da existência disso prova o seguinte: a humanidade sabe que ela se compõe de entes que são capazes de ser causa, que são origem de algo. Como diz, origem no sentido absoluto. Ou seja, se tomar todas as causas anteriores que os pressionaram ou induziram, tal, não explica. Existe um ponto-chave onde o indivíduo acionou a máquina do destino. Ele acionou. Então, na hora que eu pensei isso, eu falei, epa, peraí. Temos aí um outro problema que precisa ser esclarecido. Por quê? Quando dizemos que o indivíduo agiu de determinada maneira, nós dizemos que esta ação teve uma causa que nós chamamos de psíquica. Quer dizer, é uma ação que não vem do corpo dele, não vem das condições externas, é algo que se passou, entre aspas, dentro dele, na psique, ou alma, etc, etc. Então, que raio de coisa é esta psique? Então, daí tiramos o conceito de psique.